Boa tarde a todos. Estamos dando início a mais uma tarde de atividades da nossa segunda semana acadêmica de nutrição. Eu sou a professora Camila Rocha e hoje, juntamente com a acadêmica Clarissa, estarei moderando as atividades. Em nome de toda a comissão organizadora da segunda semana acadêmica de nutrição, composta pelo centro acadêmico, a atlética, coordenação do curso, pela professora Suelen Rocha e demais docentes e discentes do curso, gostaríamos de desejar boas-vindas a todos vocês. Aos ouvintes, a participação na palestra será confirmada por meio do preenchimento do formulário do Google Forms, cujo link será disponibilizado no chat. Lembrem que ele fica até 20 minutos após a palestra, então fiquem atentos ao tempo. A palestra Comportamento Alimentar no Esporte será proferida pelo nutricionista João Motarelli. Nosso palestrante é nutricionista, professor de Mindful Eating desde 2016 e de pós-graduação desde 2017. Possui formação profissional em 3 programas de Mindful Eating, pós-graduação em nutrição esportiva e em Mindfulness. Além disso, é assessor científico do Departamento de Nutrição da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Então, João, desde já agradecemos a sua participação, fique à vontade e, quando quiser, já pode iniciar a sua fala. Muito obrigado, Camila. Primeiro, deixa eu agradecer o convite, né, e a oportunidade da gente falar aqui sobre esse tema. Eu fico muito feliz, muito lisonjeado de poder estar aqui falando com vocês. E também parabenizar pelo evento, né, mesmo que atrasado, parabenizo aí aos Nutris e aos futuros Nutris, né, pelo dia e, claro, por essa linda profissão, né. Obrigado pela apresentação. Eu deixo aqui os meus contatos para vocês compartilharem a experiência de vocês aí ao longo da aula, principalmente pelo Instagram, @joaomontarelli_nutri. E o que a gente vai ver hoje, né? A intenção é que a gente possa falar um pouquinho sobre os transtornos alimentares e os seus subtipos, e o comer transtornado. Falar brevemente sobre a ortorexia nervosa, justamente porque a ortorexia nervosa hoje é um dos pontos mais emergentes quando a gente fala de transtornos alimentares em acadêmicos de nutrição e nutricionistas. Falar um pouquinho sobre dismorfia muscular, que é um tópico bastante relevante quando a gente fala de nutrição esportiva, e passar aí brevemente sobre os aspectos biológicos, psicológicos e sociais do comportamento alimentar no que tange à prática esportiva. Para a gente começar essa fala, eu gosto de trazer alguns dados aqui para a gente discutir. Esse é um artigo que fala sobre o aumento da prevalência do transtorno alimentar nos últimos anos. Esse é um artigo que foi publicado em 2019, é uma revista bastante importante, cientificamente falando, né? E esse artigo, ele fala sobre esse aumento dessa prevalência. Aqui, ele mostra, então, né, nesse gráfico de prevalência que varia de 0 a 14%, ele mostra somado aqui na linha azul clara, todos os transtornos alimentares, e a gente vê que, se a gente olhar aqui de 1982 para 2002, houve um aumento bem discrepante aqui dos transtornos alimentares. Só que aqui é só para a gente olhar um gráfico juntos, mas é bem importante a gente colocar na conta que o transtorno alimentar ele é diagnosticado pelo psiquiatra, e muitas vezes o paciente que vai ali te procurar no consultório, ele possivelmente pode não passar num psiquiatra e não receber um diagnóstico, por exemplo. E se ele não recebe diagnóstico, portanto, ele não vai entrar aí nesse dado estatístico possivelmente. Então, a gente sabe que isso é muito subdiagnosticado e que a prevalência possivelmente ela é muito maior que isso, tá? Quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente sabe já é claro na literatura científica que o transtorno é uma condição clínica caracterizada por perturbações persistentes do comportamento, que resultam em uma ingestão ou absorção alterada de energia e nutrientes e que vão comprometer a saúde física e o funcionamento psicossocial do indivíduo. Então, a gente tem aqui, né, dentro dos aspectos, se a gente for olhar para os aspectos sociais, né, a gente vê muitos indivíduos com uma preocupação excessiva com o peso corporal e muitos comportamentos inadequados relacionados ao controle de peso, e aí tem esse aspecto chamado imagem corporal. Imagem corporal é algo extremamente importante da gente compreender, uma vez que peso, né, é a somatória dos nossos compartimentos corporais, como
tecido muscular, gordura e osso, e a imagem corporal é a forma com que a gente vê o nosso corpo. Então, a forma que a gente vê o nosso corpo, ela passa por várias estruturas, e essas estruturas, quando influenciada por vários aspectos, eu vou comentar mais especificamente sobre esse ponto mais à frente, isso vai modificar a nossa forma de se enxergar, de se observar, que pode levar a uma insatisfação dessa imagem corporal, eu tenho uma insatisfação da imagem que eu tenho do meu próprio corpo, ou uma distorção dessa imagem, que, por exemplo, seria uma vigorexia. O indivíduo, ele se vê muito menor do que ele realmente é, ele é um indivíduo que apresenta bastante tônus muscular, mas ele pode se enxergar de uma forma menor do que ele realmente é. Aqui, então, a gente tem um manual estatístico, né, dos transtornos mentais, que é a DSM-5. Dentro do manual é onde a gente vai ter os critérios determinantes do transtorno alimentar, e dentro da DSM-5 é caracterizado, então, o transtorno como um distúrbio grosseiro do comportamento alimentar. Classicamente, a gente vai ter bulimia, anorexia e o transtorno da compulsão alimentar. A gente tem outros transtornos alimentares passíveis de diagnóstico, né? E a gente vai ter outros transtornos alimentares especificados. Quando a gente fala da prevalência, a gente tem uma prevalência muito maior em mulheres do que homens. Só que o que é interessante, se a gente for olhar para esses dados, né? Mais antigamente, a gente ia ver que essa relação era de, para cada homem, 10 mulheres desenvolviam um transtorno alimentar. Hoje, essa relação parece estar mais próxima. Para cada homem, 6 mulheres. Então, mulheres são mais suscetíveis ao transtorno alimentar, mas essa relação tem se aproximado cada vez mais. E dentro desses outros transtornos alimentares especificados, a gente pode ter uma bulimia nervosa de baixa frequência ou duração, uma anorexia nervosa atípica, transtorno da purgação e síndrome do comer noturno. Então, o que seria uma anorexia nervosa atípica? Por exemplo, um fisiculturista que ele tem um IMC dentro da eutrofia ou acima da eutrofia, que é um dos critérios diagnósticos da DSM-5, a anorexia, ela precisa estar abaixo do IMC, é adequado para a idade. No caso do fisiculturista, ele pode se apresentar acima desse IMC, ou seja, em sobrepeso ou até mesmo obesidade, mas por que ele pode receber um diagnóstico de uma anorexia nervosa atípica? Porque apesar de estar dentro do IMC, ele pode ter, então, os outros critérios diagnósticos para anorexia, como o medo de engordar, o medo excessivo de engordar e práticas, né, transtornadas relacionadas ao comportamento alimentar, que pode ser desde o uso de diuréticos, ou hormônios, ou anabolizantes, como forma de controle do corpo, ou mais especificamente, como eu comentei para vocês, da imagem do corpo. Além disso, a gente tem o que são chamados dos novos transtornos alimentares, que ainda não estão dentro da DSM-5, ou seja, eles não têm um critério diagnóstico estabelecido para isso ainda, mas já vem sendo cada vez mais estudado, como é o caso da pré-gorexia, da drancorexia, diabulimia e ortorexia nervosa. A pré-gorexia é o medo excessivo e a perturbação de vivenciar o corpo e a alimentação durante a gestação. A drancorexia está relacionada com o consumo de bebida alcoólica. A diabulimia é, por exemplo, um indivíduo diabético que faz uso de insulina e aí ele faz a omissão da insulina, ou seja, ele precisa usar a insulina em resposta ao consumo de carboidrato, mas ele não usa como uma forma de induzir, né, a excreção de glicose pela urina, a glicosúria, e assim ele consegue regular o peso. E a ortorexia nervosa, eu vou discutir mais aprofundadamente com vocês aqui, porque é um tópico de extrema relevância para a gente discutir dentro da ciência da nutrição para acadêmicos de nutrição e profissionais nutricionistas. Bom, então esse é um artigo bastante importante, essa pesquisadora, que está aqui a referência abaixo aqui para vocês, ela é uma das principais pesquisadoras sobre ortorexia nervosa, e ela, então, definiu o critério A e B, né, e dentro de cada critério tem alguns tópicos específicos associados à ortorexia. Dentro do critério A, o foco obsessivo na alimentação saudável, conforme definido em teoria, um conjunto de crenças cujos detalhes específicos podem variar,
marcado por 1. Sofrimento emocional exagerado em relação às escolhas alimentares, percebidas como não saudáveis, como, por exemplo, culpa, vergonha, pensamentos persistentes sobre o que comeu ou o que precisa comer. Perda de peso pode ocorrer como resultado de escolhas alimentares, mas não é o objetivo principal. Conforme evidenciado pelo seguinte: A1, comportamento compulsivo, preocupação mental em relação às práticas alimentares afirmativas e restritivas que o indivíduo acredita promover uma saúde ótima. O 2, a violação das regras autoimpostas causa medo exagerado da doença, sensação de impureza pessoal, sensação física negativa acompanhada de ansiedade e vergonha. Ou seja, a gente aqui já tem um componente emocional desregulado que tem um papel extremamente importante nesse processo. E o 3, as restrições aumentam ao longo do prazo, do tempo, e podem vir a incluir a eliminação de grupos alimentares inteiros e cada vez incluindo mais limpeza, jejum, detoxificação e assim por diante, considerado, né, purificante ou desintoxicante. Essa escalada geralmente leva à perda de peso, mas o desejo de perda de peso está ausente, escondido ou subordinado à ideia sobre alimentação saudável. E o critério B, o comportamento compulsivo e a preocupação mental tornam-se clinicamente prejudiciais por qualquer um dos seguintes. B1, desnutrição, perda severa de peso ou complicações médicas de dieta restrita. Sofrimento intrapessoal, comprometimento do funcionamento social, acadêmico ou vocacional secundário a crenças ou comportamentos sobre dieta saudável. E o 3, imagem corporal positiva, autoestima, identidade ou satisfação excessivamente dependente da conformidade com uma alimentação saudável, autodefinida pelo comportamento. Nesse 3, o que é isso? Para que o indivíduo se sinta bem em relação ao seu próprio corpo, ele tem que estar sempre comendo esses alimentos tidos como saudáveis, dentro da teoria estabelecida por ele, dentro de algumas crenças estabelecidas por ele. Então, aqui a gente vê, né, que indivíduos que tendem a uma alimentação vegetariana têm uma relação maior com comportamentos ortorexos. Então, aqui é um dado para a gente que chama a nossa atenção. E aqui a gente também tem, né, um fator associado a isso, que é a restrição cognitiva, né, como um preditor da ortorexia nervosa em indivíduos que têm um consumo sem carne. E o porquê que eu estou comentando isso com vocês sobre a ortorexia e o vegetarianismo? Bem, não é que todo vegetariano ele é ortoréxico ou vai desenvolver, mas cada vez mais a gente sabe que, além, né, dessa demanda da nutrição esportiva, há também uma crescente em paralelo a isso, que é justamente a busca pela alimentação vegetariana. É muito importante que a gente esteja atento sobre os objetivos e como o indivíduo se relaciona com essa mudança, ou por que ele está procurando essa mudança alimentar na sua prática. Mas, mais especificamente, eu quis destacar, além dessa característica da dieta vegetariana estar associado com isso, é justamente o profissional nutricionista. Então, aqui é um artigo, alguns artigos para vocês, né, sobre que investigaram a população de estudantes nutricionistas no país. Então, a gente tem aqui um estudo feito no sul do país, de ortorexia nervosa em estudantes do curso de nutrição, que demonstrou uma grande prevalência de ortorexia nervosa. A gente tem aqui um outro estudo falando sobre bulimia e anorexia nervosa em estudantes universitários, e esse estudo da Fernanda Penaforte, que é uma super querida colega, e a Camila Japur, falando sobre ortorexia nervosa em estudantes de nutrição e associação com estado nutricional, satisfação corporal e o período cursado. Nesse estudo, particularmente falando, ela conclui que os achados, né, que ela investigou nesse estudo, justamente se torna fundamental a discussão do que é uma alimentação saudável e do que é ser saudável durante a formação profissional do nutricionista, por conta das exigências maiores e por sofrerem fortes pressões sociais inerentes à própria profissão em relação ao peso, aparência e qualidade da alimentação. Esse público é mais vulnerável para o desenvolvimento de desvios do comportamento alimentar. Então, vamos somar os fatores. A gente está buscando aprender, né, se tornar um nutricionista. E é isso, né, a gente se matriculou na faculdade, a pessoa já olha para a gente e já pede uma dieta. Ou a gente vai servir o nosso prato e a pessoa fala assim, você é nutricionista, você estuda nutrição? Aí a pessoa já começa a avaliar o seu prato, ela já começa a avaliar o prato dela,
Ela já começa a te perguntar sobre o que pode, o que não pode. Então, essa é a pressão social que pode ser vivenciada pelo estudante e pelo nutricionista, que acaba, muitas vezes, refletindo nas escolhas alimentares, que podem ser, muitas vezes, pautadas pela teoria, pela ciência. A ciência fala que não comer açúcar é melhor para a saúde, então eu não como açúcar. Só que aí é desconsiderado os fatores sociais, psicológicos, culturais, que são extremamente determinantes no consumo alimentar. E como eu falei, vamos brincar de associar, vamos associar esse fator à nutrição esportiva. E aí o indivíduo, além de ter essa pressão social para o comer direitinho, para ter um corpo de acordo com os padrões e a norma social, o indivíduo muitas vezes quer ser um exemplo da prática esportiva. Então, se ele vai trabalhar com musculação, ele quer ser forte. Se ele vai trabalhar com tal esporte, ele quer estar dentro dos padrões do esporte. Essa pressão social, né, associada com outros fatores, são grandes fatores de risco para transtorno alimentar para os profissionais nutricionistas. Então, a gente precisa olhar para o transtorno alimentar, para os transtornos alimentares que ainda não são passíveis de diagnóstico, mas eles, claro, são alterações comportamentais importantes serem avaliadas, e a gente tem aí o comer transtornado. Então, muitos indivíduos não chegam a desenvolver um transtorno alimentar, mas o indivíduo que come de uma forma estritamente emocional, que apresenta o comer emocional com muita frequência, levando consequências ao peso, à saúde, é um indivíduo que apresenta o comer transtornado. Indivíduos que apresentem um comer exagerado com frequência, né, o famoso, já que eu comi, eu vou comer mesmo, segunda-feira eu começo, mas aí é todo final de semana, é sempre exagerando, durante a semana porque vai comer um chocolatinho, come a barra inteira, enfim, vários comportamentos que podem estar associados a um comer exagerado. Além de culpa, cobrança, vergonha em relação ao comer, o corpo e a comida. Todos esses fatores são fatores associados a uma relação alterada com o comer e com a comida, que pode estar mais ou menos associada com o corpo, tá? Como eu falei para vocês, a imagem corporal é um ponto extremamente importante, e dentro desses fatores, né, a insatisfação corporal é um dos principais gatilhos para que os indivíduos queiram, então, buscar uma academia, um nutricionista, uma mudança alimentar. Então, se a pessoa está com esse comportamento, né, motivado por um gatilho, que é a insatisfação corporal, será que perder peso ajuda os indivíduos a ficarem mais satisfeitos com o corpo? A resposta é não, não ajuda. Por quê? Porque independente do seu peso, é a forma com que você enxerga o seu corpo. Então, esse é um dado extremamente importante para a gente avaliar e entender para a gente conseguir manejar efetivamente a insatisfação corporal, que não vai ser tratada pela perda de peso. E por que isso é importante? Porque minha carreira é super voltada, né? Começou super voltada para a nutrição esportiva, ainda trabalho com nutrição esportiva, mas no início de carreira muito mais, e a principal demanda que era da nutrição esportiva eu quero ficar um pouquinho mais forte, né? E dar uma secada. Ou seja, os indivíduos querem hipertrofia e perda de gordura, eles querem simplesmente modelar, né, o corpo e a composição corporal. Só que o que acontece? Muitas vezes isso é motivado por conta da insatisfação com a imagem corporal. Se a gente for ver a prevalência disso em mulheres, a gente vê que 8 a 9 entre 10 mulheres apresentam-se insatisfeitas com a própria imagem do corpo. Ou seja, né, é uma prevalência muito elevada, então a gente precisa entender como lidar com essa questão da insatisfação. Em homens, essa relação é um pouco menor, né, então 6 entre 10 homens apresentam-se insatisfeitos com o próprio corpo. E aí a gente vai olhar para isso, né, e vai ver que existe também esse processo chamado de dismorfia muscular, que compreende na distorção da percepção da imagem corporal, insatisfação com o corpo, uma construção de uma imagem corporal ideal internalizada, e aí a gente pode ter aspectos psicológicos relacionados a isso. Perfeccionismo, afeto negativo, que são emoções negativas, baixa autoestima e a pressão da mídia, que seria uma norma cultural, um aspecto social. Então, como eu falei para vocês, a distorção da imagem é quando eu vejo, principalmente, a minha imagem de uma forma distorcida. Ou seja, eu não consigo ver o meu corpo como ele realmente é.
Eu vejo o meu corpo, a visão que eu tenho, de uma forma distorcida do real. E isso faz com que eu tome as ações baseadas nessa distorção e não necessariamente pelo meu corpo real. A insatisfação é quando a imagem que eu vejo, né, não me agrada. Eu gostaria que fosse diferente, muitas vezes baseado nessa imagem corporal ideal internalizada. O que é isso? Ah, eu queria ter o corpo do fulano, eu queria ter o corpo da ciclana. Só que o que acontece? Isso, quando está internalizado, muitas vezes eu não tenho nem consciência desse padrão que eu idealizei, né? Porque ele já está internalizado. Então, muitas vezes é um processo inconsciente que vai influenciar diretamente no comportamento do indivíduo. Perfeccionismo, afeto negativo, baixa autoestima são efeitos esperados desse indivíduo e que são aspectos psicológicos, tá? Então, aqui, quando a gente olha para nutrição esportiva, é muito importante que a gente veja, né, que do público que a gente atende, o atleta que a gente vai atender, possivelmente, é um atleta amador. O atleta de elite, né, ele provavelmente já tem uma assessoria, ele já tem um patrocínio, ele já está dentro de um clube, que já tem um profissional nutricionista. Então, desse público que a gente atende na nutrição esportiva, a gente vai atender atletas principalmente amadores. E quando a gente fala de atleta, o atleta é aquele cara que vive para isso. Ou ele recebe uma bolsa do governo, ou ele tem toda uma estrutura possível para se dedicar 100% à carreira dele como atleta. E a gente vai ter, dentro desse perfil, a menor parte do nosso atendimento, a não ser que a gente se dedique exclusivamente para esse público, mas o que é muito difícil, porque é um público principalmente mais restrito em termos de quantidade e distribuição. Quando a gente fala de quase atleta, é aquele indivíduo que pratica 5, 6, 7 vezes, né, exercício na semana, tem as suas práticas competitivas no final de semana, em alguns momentos, mas ele não vive para isso, né? Ele tem o trabalho, ele tem a vida dele em paralelo ali. E a gente vai ter o praticante, que é aquele indivíduo que vai 2, 3, 4, 5 vezes na semana, mas tem um treino de menor intensidade e que tem outros objetivos. Isso aqui é interessante porque é um paradoxo, porque esse indivíduo quase atleta e praticante, muitas vezes ele te procura para justamente uma alteração da composição corporal. Só que aí a gente precisa entender o que é a nutrição esportiva. Eu já vou voltar nesse slide aqui. Quando a gente olha para a definição do que é nutrição esportiva, a gente fica muito mais claro esse paradoxo aí que a gente está olhando. Então, a nutrição esportiva é uma especialização no campo da nutrição que se associa estritamente ao estudo do corpo humano e da ciência do exercício. Clark, que é a autora, né, dessa definição, aprofunda ao pontuar que a nutrição esportiva pode ser definida como a aplicação de conhecimento nutricional em um plano alimentar prático, fornecendo combustível para atividade física, desempenho atlético e eventos competitivos, além de promover a saúde e o bem-estar em geral. Então, a gente não vê aqui a nutrição esportiva, tanto nessa definição, quanto nas diretrizes, apontando a nutrição esportiva como uma estratégia para a mudança da composição corporal para uma finalidade estética. Não vemos, nunca vamos ver. Por quê? Porque a nutrição esportiva é para o aumento da performance, para promover o aumento da performance física e, claro, promoção da saúde e do bem-estar geral. A não ser que o rendimento esportivo esperado do atleta seja uma característica estética, como, por exemplo, um fisiculturismo ou outras categorias, como, por exemplo, uma ginástica artística. Dentro, né, desse perfil, um outro autor, né, através de um estudo, verificou que 44% dos pacientes fisicamente ativos avaliados em seu estudo relataram ter a visão do nutricionista esportivo como profissional que prescreve dieta e suplemento. Nossa, João, mas isso não é ótimo? Não. Por quê? Porque, apesar da gente poder ter essa habilidade de prescrever tanto dieta como suplemento, aí eu trago novamente aqui a diretriz, né, das recomendações da nutrição e performance atlética, onde ele coloca que um dos papéis do nutricionista esportivo e da sua responsabilidade é desenvolver estratégias para suporte à mudança do comportamento para a melhora da saúde, performance e objetivos em relação à composição corporal ou desordens alimentares.
Quando ele fala do objetivo em relação à composição corporal, são objetivos de mudança de composição corporal associadas ao ganho da performance esportiva, e não para ficar shapeado para o verão. São coisas totalmente diferentes. Então, aqui, um outro artigo do Malham. O Malham, ele é um dos principais autores dentro da nutrição esportiva, umas grandes referências, e ele fala, e dentro desse artigo, existe um pesquisador que é o Borgen aqui, que eu até deixo o nome dele para vocês, porque ele é uma das referências, né, dentro do estudo do transtorno alimentar no esporte, e ele fala que dentro da prática esportiva, o transtorno pode facilmente passar despercebido, ao menos que o profissional procure. Então ele fala assim, nutricionistas devem ter o conhecimento sobre a sintomatologia do transtorno, como abordar o atleta nessa condição e como criar um vínculo de confiança para facilitar um tratamento efetivo. Então, o nutricionista esportivo, ele provavelmente é o profissional, né, a não ser que existam, a não ser se a gente for comparar com um profissional que só atende a transtorno alimentar, né, mas se for um profissional comparado com os outros que não atendem especificamente transtornos alimentares, a gente vê que a prevalência, né, de transtornos alimentares em indivíduos que têm a prática esportiva é maior do que os indivíduos não praticantes. Então, esse é um artigo publicado na Medicine Science Sports Exercise, que a gente tem aqui justamente 14%, né, da prevalência de transtornos alimentares em mulheres atletas, em comparação com 5,1% em mulheres não atletas. Então, espera-se que sim, o nutricionista esportivo possa ter uma maior recorrência de indivíduos, em especial, caso ele atenda mais indivíduos atletas, de desvios do comportamento alimentar do que outros profissionais nutricionistas. Além disso, né, é importante que a gente entenda que cada tipo esportivo ele vai influenciar diretamente na prevalência de transtorno alimentar. Então, esse aqui é um gráfico bastante interessante comparando não atletas com indivíduos de acordo com um grupo esportivo. Então, a gente tem aqui o G3, né? Dentro do G3, a gente tem esportes estéticos, e aí a gente vê a variação aqui de 0 a 50% de indivíduos com transtorno alimentar, e a gente vê que dentro do esporte, né, que tem o cunho estético, é o esporte que mais apresentou aqui desvios do comportamento alimentar, em média 35%, ou seja, 1 em cada 3 atletas, né, em esportes estéticos podem apresentar transtorno alimentar. Seguido aqui do G4, que são esportes dependentes de peso, como judô, karatê, taekwondo, esportes que dependem de uma categoria de peso. Seguido depois do G2, que são esportes de endurance, corrida, natação e assim por diante. No próximo artigo, aqui isso fica mais claro para a gente, esse é um outro artigo também que avaliou essa variação de transtorno alimentar de acordo com a categoria do esporte, e a gente vê a mesma tendência, né, esportes estéticos, seguidos de categoria de peso, seguido de esportes de endurance, e assim por diante. São fatores de riscos, né, generalistas, baixa autoestima, isso já é clássico de qualquer transtorno. Dentro do esporte, né, ter esportes dependentes do peso aumenta esse risco, por quê? Porque muitas vezes a capacidade do indivíduo de modificar o seu peso não pode ser compatível com a genética do indivíduo, né? E muitas vezes existe um julgamento estético desse corpo, e também pode ser que exista comportamentos associados ao peso, como, por exemplo, pesagem em equipe, né, que é um grande fator de risco para o desenvolvimento de um transtorno. A gente tem aqui o fator de risco específico do esporte, também a pesagem de equipe, associado também com depressão, ansiedade, vulnerabilidade genética e perfeccionismo, com fatores de risco generalistas, e dentro do risco específico do esporte, a gente pode ter o treinamento esportivo específico antes da maturação corporal. E por que isso é um fator de risco? Porque, vamos supor que a gente tem um indivíduo aí que escolheu fazer natação, e aí ele começa a fazer esse esporte antes da maturação, né, do período de maturação, e aí, quando ele tem um período de maturação do corpo, ele percebe que a genética dele não permite que ele tenha o melhor desenvolvimento naquele esporte. Então, muitas vezes, ele pode fazer comportamentos inadequados para tentar se encaixar dentro daquela prática esportiva, né, e aí, sendo um fator de risco justamente
para o transtorno. Lesão é um fator de risco muito prevalente, porque quando os indivíduos lesionam, eles podem ter alteração de peso, de performance, e tentar controlar isso de alguma forma, muitas vezes através de comportamentos desordenados. E agora eu vou mostrar para vocês alguns aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Dentro do aspecto biológico, vou enfatizar aqui para vocês as alterações provenientes da restrição alimentar, que promove alterações químicas endócrinas. Os fatores psicológicos, a gente já comentou aqui um pouquinho sobre insatisfação corporal, depressão, ansiedade, perfeccionismo, baixa autoestima. E o aspecto social, né, que é a hipervalorização do corpo, né, magro ou do corpo musculoso. Então, aqui a gente tem um artigo que discute bem isso, né, que existe uma hipervalorização no mundo esportivo para se continuar a competir mesmo diante de sérios prejuízos à saúde. Ele até cita o termo aqui, no pain, no gain, sem dor, sem ganho. É claro que dentro do âmbito esportivo, a dor, o desconforto fazem parte, muitas vezes, da prática esportiva. Mas isso não está acima de tudo, porque muitos indivíduos podem ver, né, por exemplo, o transtorno alimentar, como ele demonstra aqui, com mais um desafio dentro dessa busca de excelência física. Então, esforço é importante, mas o esforço correto é importante, no momento certo, dentro de uma característica certa. O esforço, para qualquer coisa que a gente faça, achando que esforço, sobretudo, vai ser suficiente para garantir a saúde, negativo, ou mesmo a performance, ou mesmo outras coisas. Atletas e treinadores acreditam firmemente que redução de peso e gordura corporal afeta a performance esportiva, mesmo diante da falta de evidência científica para isso. Então, eu vou mostrar para vocês como a diretriz se posiciona em relação à alteração do peso. E a gente sabe, né, que existe essa hipervalorização do corpo magro e musculoso, que é essa ideação da magreza, que para mulheres é um ideal de magreza e cada vez mais vem se influenciando, né, essa característica do músculo mais aparente também para a mulher. E para o homem, né, a gordura é vista como uma questão feminina, muitas vezes indesejada. Então, muitos homens buscam, né, um corpo mais muscular por conta de uma cultura também machista. Aqui a gente tem um estudo que avalia muito bem isso, qual que é a influência, né, dessa construção social sobre o comportamento dos indivíduos. Esse é o estudo que foi conduzido também pela Fernanda Penaforte, que ela fala sobre essa construção imagético-discursiva da beleza corporal em mídias sociais, repercussões na percepção sobre o corpo e o comer dos seguidores. Então, como esse estudo foi conduzido? Esses pesquisadores avaliaram um perfil fitness no Instagram ao longo de 12 meses. Em cada mês, eles pegaram uma publicação e avaliaram, né, os comentários dessas fotos para entender como isso poderia influenciar, né, o comportamento dos indivíduos que seguiam esse perfil. E chegou, então, em 3 aspectos aí importantes relacionados a essa influência. A exaltação do corpo magro, que representa valores e normas sobre o corpo, né? Como que isso é expressado? Esse é um dos comentários expressados em uma dessas fotos, que é: alguém sabe o percentual de gordura que ela tem? Quando eu sei o percentual de gordura que ela tem, eu vou avaliar o quão longe eu estou, né, desse percentual de gordura, ou quanto precisa para chegar nesse percentual de gordura, ou, enfim, o percentual de gordura que eu preciso ter para ter um corpo igual desse perfil fitness. O segundo ponto é o ponto da objetificação corporal. Então, se a gente olhar aí para a década de 90, as revistas eram majoritariamente os veículos de mídia, e a gente tem principalmente fotos de homens cobertos, roupa, vestidos, associados a sucesso, dinheiro, e a gente vai ter revistas de mulheres com partes do corpo da mulher, o busto, o seio, né, os glúteos, o quadril. Então é sempre um corpo objetificado. Isso expressa muito o desejo da metamorfose corporal, né, e isso é expressado como: miga, tá com um pernão, uma bunda dessas, deusa, olha essa panturrilha, essa perna, essa barriga, esse corpo, te amo. Ou seja, existe um enaltecimento de partes do corpo desse indivíduo, mas o indivíduo não é visto como um todo, ele é visto pelo corpo que ele apresenta, ele é hipervalorizado por apresentar partes específicas do corpo que atende aos padrões da beleza idealizado pela sociedade. E o terceiro ponto, né, que é a culpabilização e distorção na relação alimentar, que mostra essa patologização do comer. Por quê? Olha esses comentários, eles dizem por si só.
Quando eu estiver desistindo da dieta, eu vou olhar essa foto. Senhor, livrai-nos desse demônio chamado comida. Nossa, ainda bem que me marcou, estava quase comendo um pão. Então, o indivíduo, ele começa a ver a comida como inimigo, ele começa a adotar aspectos, mudança de aspectos cognitivos, né, ou seja, a forma de se pensar sobre a comida, justamente para tentar não comer o alimento. E a gente já sabe, a literatura científica é muito clara em relação a isso, que isso não funciona. Então, eu trouxe um exemplo aqui da Angélica, né, que é uma reportagem da UOL, onde ela relata, né, um pouquinho do transtorno alimentar dela relacionado ao esporte. Então, quando você está em um ambiente assim, você vê aquilo como necessário, seu técnico, seus dirigentes, as pessoas que você mais confia. Eu não percebia como aquilo estava me fazendo mal, o jeito que estava interpretando aquilo. Muitas vezes eu saía da quadra e escutava, você fez, mas está gorda. Eu via as pessoas me olhando, você se vê como horrorosa, disse. Essa parte, quando ela diz, você se vê como horrorosa, ela está falando justamente sobre a imagem corporal. Foi uma fase muito difícil da minha vida. Quando o atleta sofre lesão, é terrível, você sente que sua carreira acabou. Então, lembra que eu comentei? Lesão é um fator de risco. Eu tive uma lesão e estava numa adolescência rebelde, cheguei a pesar 74 quilos. Falei, meu Deus, e agora? Operei, estava engordando mais, comia para me sentir bem, e aí me sentia mal porque tinha comido. Comecei a ser grossa com as pessoas que me ajudavam. Achava que todo mundo estava querendo me cutucar, falar, você está gorda, não presta. Foi me afundando cada vez mais, achei que estava acabada, relembrou. Então, a gente vê, né, como no relato aqui da Angélica, a culpa presente, alterações do sistema emocional, né? Então, a gente tem baixa autoestima, insatisfação com a imagem corporal, depressão e ansiedade. Dentro dos aspectos psicológicos, eu quero aqui enaltecer para vocês essas características da insatisfação com a imagem corporal. Então, a imagem corporal é estudada já há muitos anos. A teoria, uma das principais teorias é a do Schilder, que ele fala sobre o modelo tripartite, ou seja, 3 partes que constituem a imagem do corpo. A estrutura fisiológica, que é o seu corpo, a estrutura anatomo-fisiológica, a estrutura libidinal, que é o conjunto das experiências emocionais vividas nos relacionamentos humanos. O que isso quer dizer? Por exemplo, as mulheres em TPM ou durante o período menstrual, elas podem apresentar alterações hormonais que vão influenciar neurotransmissores, que vão influenciar, por sua vez, a forma delas vivenciarem o mundo. Ou seja, elas podem ficar mais irritadas, mais estressadas, mais emotivas, por conta das alterações hormonais. E nessa fase pode-se alterar também a forma de perceber e vivenciar o corpo. Alguma coisa mudou em relação ao corpo? Muitas vezes não, muitas vezes é a forma de perceber esse corpo. Por ser um conjunto de experiências emocionais vividas nos relacionamentos humanos, a relação que eu tenho do meu corpo com o corpo do outro também influencia a minha imagem corporal. Isso explica o porquê quando o indivíduo sofre bullying, preconceito, estigma, o indivíduo tem um prejuízo da forma de vivenciar a imagem do seu corpo. E aí, por último, a gente tem a estrutura sociológica, que é baseada nas relações pessoais e na aprendizagem de valores culturais e sociais. O exemplo clássico que eu gosto de dar sobre isso é, imagina que você nasceu e mora numa ilha sozinho há 20 anos. Por algum motivo você ia querer ser magro ou ia querer mudar o seu corpo? Provavelmente não. Por quê? A necessidade do corpo idealizado, do corpo magro ou do corpo enaltecido socialmente é uma construção social. Então, a gente aqui, né, brevemente passando pelos fatores psicológicos e agora pelos fatores biológicos. A gente tem alterações do sistema de recompensa, que é um sistema muito relacionado e que fortemente modifica o nosso comportamento alimentar, uma redução no consumo calórico associado a elevado gasto, e uma genética, muitas vezes, com objetivos incompatíveis com o indivíduo geneticamente falando. Quando a gente fala sobre alterações do sistema de recompensa, a literatura mostra para a gente que a restrição em calorias influencia esse sistema de recompensa. Nesse sistema de recompensa, a gente tem principalmente aqui um aumento da vontade em comer, um aumento do desejo em comer. O que é isso? Um indivíduo que, por conta da restrição, quando ele reduz o consumo calórico, o organismo entra em um mecanismo de homeostasia, ou seja, ele busca equilíbrio, então ele aumenta a vontade de comer, para aumentar a motivação em comer, podendo levar ao consumo exagerado do alimento.
que, quando exacerbado, também está associado com o transtorno da compulsão alimentar e outros desvios comportamentais. Essa restrição também está associada com o ganho de incentivo do alimento. O que é isso? Ah, João, eu sempre tive chocolate em casa, mas agora eu não posso ter, porque se eu tenho, olha, eu acabo comendo, não tem jeito. Ou seja, parece que a comida, ela ganha um maior valor, ela fica, antes o que era só um chocolate é, meu Deus, agora tem um chocolate. Parece que a comida tem um poder sobre mim. E esses fatores estão associados a um comer exagerado, pode estar associado ao ganho e reganho de peso e culpa como fruto desse processo. E a restrição, muitas vezes vista como a única forma de controlar a culpa. Então, o que acontece? Classicamente, em alguns atletas que eu atendi, fisiculturistas, muitos chegaram em uma fase onde eles não conseguem mais seguir uma restrição alimentar por conta dessas alterações. Como eles estão muito motivados a comer, então eles, por mais que eles modifiquem a alimentação, por apresentar muitas restrições, eles acabam perdendo o controle. Em partes por conta de alterações biológicas, tá? A mulher, especificamente, pode ter mais complicações biológicas do que o homem por conta da restrição. Por quê? Porque geneticamente a mulher ela é projetada para ter maior percentual de gordura do que o homem por conta da reprodução, né, da espécie. Então, a mulher tem uma quantidade maior de gordura armazenada justamente por conta da sobrevivência da espécie. Quando se tem processo de restrição calórica, que pode ser motivado por conta de comportamentos transtornados, isso pode levar a uma deficiência de energia. E aí, mulheres que apresentam um percentual de gordura menor que 15, 12, 10%, podem apresentar a ausência da menstruação, que aqui a gente vai chamar de amenorreia. Associado a distúrbios do metabolismo ósseo, é chamado de tríade da mulher. Mais recentemente, a tríade foi atualizada e agora chama-se deficiência relativa de energia, ou REDS. Então, a gente tem aqui as REDS associadas à redução da força, da resistência, aumento do risco de lesão, redução da resposta de treinamento, alterações da tomada de decisão, da coordenação reduzida, da concentração reduzida, irritabilidade, depressão e assim por diante. Então, na prática esportiva, a gente visa o aumento da performance. Se eu tenho um atleta que não está comendo suficientemente a quantidade de calorias, esse é um indivíduo que está suscetível a todos esses fatores. Mas não basta simplesmente chegar para ele, calcular uma alimentação, falar para ele tomar suplemento. Por quê? Porque ele pode estar apresentando um desvio do comportamento. Então, a forma de vivenciar a alimentação, o consumo alimentar, está modificado. Então, não basta só chegar para ele e falar, come um pouco mais, toma um suplemento, você não pode comer tão pouco. Não, isso não funciona. Então, por isso que o manejo comportamental é extremamente importante, também para que a gente tenha performance esportiva. Dentro do modelo etiológico, né, do desenvolvimento do transtorno alimentar em atletas, a gente vai ter, então, justamente, né, a restrição alimentar como um dos principais fatores desencadeadores, né, do transtorno, associado a uma alteração do peso ou ganho em performance, associado a feedbacks de pessoas importantes. O que é isso? O indivíduo entrou na academia, passou uma semana, alguém chega para ele e fala assim, nossa, como você perdeu peso, hein, parabéns e tal. Aí a pessoa fala assim, caramba, olha, as pessoas já estão notando, e ela começa a intensificar o comportamento. Que nesse exemplo que eu dei, pode não parecer tão, né, alterado o comportamento, mas é daí que vem um sentimento de controle sobre o corpo. Se eu treinar mais, eu vou perder mais peso então. Se eu restringir mais, então eu perco mais peso. Ou quando eu treinar mais e restringir, eu vou conseguir controlar o corpo. E esse comportamento passa a ficar intensificado. Só que acontece, por conta de alterações biológicas, psicológicas e sociais, esse indivíduo pode ter a perda de controle ou a perda de performance, e aí a gente vem com um transtorno alimentar. Por quê? Porque o indivíduo começa a lançar mão de comportamentos desordenados para conseguir controlar o seu próprio peso. Aqui a gente tem ainda, né, a Angélica em uma outra reportagem falando sobre nem pão, nem água, relato de uma ginástica com transtorno alimentar obrigada a se pesar 4 vezes por dia. Então ela fala, eu treinava com olheiras porque tomava laxante, passava a noite inteira no banheiro para manter o peso e era uma desvantagem competitiva.
Outras ginastas conseguiam vomitar e podiam dormir. Eu tentei a bulimia. Me ajoelhei na frente da privada, levantei a tampa, enfiei o dedo na garganta, ânsia e nada. Tentei outras noites, 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, escova de dente. O problema começou por causa da pressão com o peso, porque peso que conheci quando fui para a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica em 2007. Eu me apresentava para treinar com os lábios roxos, porque estava desidratada. Na noite anterior, vestia vários casacos, me enrolava no papel filme, ia pular corda ou subir e descer escadas até ficar empapada de suor. Acordava com o corpo tremendo de tão fraco, mas aliviada. A pesagem acontecia com todos os ginastas juntos. Para quem aumentava, nem que fosse 100 gramas, os técnicos gritavam gorda obesa. Completavam a humilhação com agressões à honra. Não vou levar para a competição para passar vergonha com você gorda desse jeito. As pessoas saíam chorando. Essa era a cultura da ginástica rítmica. Então, a gente observa aqui ciclos repetidos de ganho e reganho de peso, né, nesses indivíduos, ou por conta da categoria de peso, ou por conta de um controle excessivo do peso, ou porque eles tentam manter um peso que não é adequado geneticamente para esses indivíduos. Então, a gente já sabe que atleta não é sinônimo de saúde, mas é muito importante a gente pensar que indivíduos quase atletas ou não atletas buscam essas mesmas práticas e a gente precisa entender o quão não adequado e saudável isso é. Esse é um artigo que mostra o quanto esse efeito sanfona está associado com o ganho de peso na fase adulta. É só a gente ver os atletas, né, aposentados, o Ronaldo, Maradona e diversos outros atletas que apresentaram, né, obesidade nessa fase, né, pós-atleta, na meia-idade. Então ele fala, ciclos repetidos de perda e reganho de peso podem refletir para aumento subsequente de peso e predispor à obesidade. Realizar dieta cronicamente com esse ciclo de reganho de peso pode ser prejudicial para o controle de peso permanente. Aqui ainda complemento com um artigo da New England Journal of Medicine. A New England é a revista de maior impacto científico que a gente tem na literatura e fala sobre as flutuações do peso na doença coronária. Então, esse é um artigo que avaliou diversos indivíduos ao longo de 7 anos e foi acompanhando, né, o número de indivíduos que apresentou eventos cardiovasculares. E aqui a gente tem esses indivíduos distribuídos em 5 grupos, de acordo com a variação de peso, de 1 quilo até aproximadamente 4 quilos, o seu próprio peso. A gente vê que quanto mais esses indivíduos vão aumentando a variação de peso, mais esses indivíduos vão apresentando o aumento da mortalidade por doença cardiovascular, independente do IMC, o que é o dado mais interessante. Então, o indivíduo, mesmo que dentro do mesmo IMC, quando comparado, né, o indivíduo que mais variou o seu próprio peso, ou seja, mais sanfonou o peso, comparado com o indivíduo que teve menos efeito sanfona, o indivíduo que teve maior variação do peso também foi o indivíduo que reportou maior número de eventos cardiovasculares, independente do IMC. Ou seja, a diferença é que conforme o IMC vai aumentando o número de eventos. A gente vê que isso está associado com desenvolvimento de diabetes, então o indivíduo que mais variou o seu peso aumentou em aproximadamente 80% o risco de desenvolvimento de diabetes, 136% AVE e 117% a infarto agudo do miocárdio. Então, aqui o Borges, né, que é a referência do transtorno alimentar no esporte, ele refuta o seguinte, que os efeitos não são necessariamente da dieta, mas outros fatores, como a situação no qual o indivíduo é orientado por perda de peso, as palavras usadas, o direcionamento ou a falta dele para o atleta. E essas desordens alimentares são mais prováveis, em especial, em esportes onde os competidores são adolescentes e a magreza é considerada importante para a performance máxima. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é a Andrea Lopes, que superou a anorexia e foi tetracampeã brasileira de surf. E ela falavam que eu tinha AIDS, atletas relatam uma obsessão pela beleza. E aqui é a fase onde ela apresentava anorexia, que ela apresentava em torno de 32 quilos. Ela tinha 23 anos. E a gente tem esse termo, né, anorexia atlética. A Andrea Lopes aqui, ela apresentou a anorexia clássica, né? A anorexia atlética é o exemplo que eu comentei para vocês, por exemplo, de um fisiculturista que apresenta um IMC em sobrepeso ou em obesidade, mas apresenta critérios diagnósticos similares ao da anorexia. Então, atletas, né, o Borges chama isso de anorexia atlética, atletas que demonstram sinais de transtorno, mas não atendem a critérios diagnósticos. Os casos subclínicos são mais prevalentes do que aqueles que satisfazem os critérios diagnósticos formais para anorexia nervosa e bulimia nervosa. Então, como a gente observou até agora,
essa característica da composição corporal, né, e essa característica do peso são fatores preponderantes e determinantes no transtorno alimentar e no comportamento alimentar. Então, é muito importante para qualquer profissional que vai trabalhar com peso, em especial o nutricionista esportivo, porque a sua demanda, né, ou seja, a sua busca, né, a busca pelo profissional nutricionista esportivo acaba sempre consistindo, principalmente, né, em mudar a composição corporal, é preciso de muita ciência para manejar isso na prática clínica. Então, aqui eu trago de volta para vocês essa diretriz das recomendações da nutrição esportiva para a nutrição e performance atlética, e aí a gente tem esse posicionamento, então, né, que é essa diretriz, que coloca aqui sobre a composição corporal e a performance esportiva. Então, eu destaquei alguns pontos aqui dessa leitura para a gente discutir. Então, ele fala o seguinte, ó, apesar de estar claro de que a avaliação e a composição corporal possam assistir à progressão da carreira do atleta, os atletas, assim como treinadores, devem ser lembrados que a performance atlética não pode ser predita de forma acurada, baseada somente no peso e composição corporal. Por quê? Peso pode ser determinante na performance, mas treinamento, intensidade, alimentação, hidratação, fatores genéticos, fatores biológicos e assim por diante também são determinantes da performance. Então, o peso não se sobressai sobre todos esses outros pontos. Ainda ele fala que, apesar de ter sido demonstrados vantagens em atingir certas composições corporais, atletas podem se sentir pressionados a lutarem para alcançar objetivos irrealistas de peso e gordura corporal ou alcançar esses objetivos em um tempo irrealista. A pergunta é, o que leva esses indivíduos a quererem alcançar objetivos em tempos irrealistas ou alcançar objetivos irrealistas em relação a peso e gordura corporal? Distorção ou insatisfação com a imagem corporal ou outros desvios comportamentais. Então, portanto, tais atletas podem estar suscetíveis a práticas e comportamentos de controle extremo do peso, que são comportamentos transtornados ou transtornos alimentares, e esses métodos de controle de peso podem ser prejudiciais à saúde e performance, sendo os padrões desordenados do comer observado neste cenário esportivo. Então, ele coloca assim, quais são os princípios para alterar a composição corporal e o peso desses indivíduos? Bom, atletas dependentes do peso podem utilizar frequentemente formas de perda de peso que vão resultar em prejuízo à performance e comportamentos patológicos, como purgar, treinar de forma excessiva ou até mesmo não comer. Isso é muito clássico, né? Então, eu acompanhava um atleta de taekwondo e uma semana antes da sua pesagem, muitas vezes não conseguia bater o peso porque a categoria de peso escolhida era muito aquém, né? Muito além, perdão, da sua capacidade genética, e aí ele acabava fazendo uma restrição muito severa, uso de diuréticos, uso de capas, né, para induzir a sudorese, e aí na luta não tinha um bom rendimento, porque estava realmente debilitado. Aqui ele complementa ainda, né, que quando a perda de peso é realmente necessária, ela deve ser programada para ocorrer na fase base de treinamento ou fora da competição para minimizar a perda de performance. Então, eu também atendi a uma assessoria de corrida, e isso foi muito clássico, foi um fator até de muito aprendizado. Esses indivíduos da assessoria de corrida, muitos atletas, na verdade quase atletas, né, porque eram indivíduos que não viviam disso, iam fazer sua primeira maratona, e 2 meses antes da maratona, muitos foram encaminhados para mim, dessa assessoria de corrida, para a perda de peso, para que eles tivessem um aumento da performance para a maratona. Só que o que acontece? Se a gente olhar, né, para esses aspectos, a gente vai ver que dentro desse período, 2 meses antes a maratona, o indivíduo está com um volume de corrida médio semanal que pode variar entre 40, 50 até 70 quilômetros por semana de corrida. O gasto calórico dele, então, está elevado, muito elevado. Se eu reduzir o consumo calórico dele, pode ser que ele tenha uma perda de peso, mas pode ser que ele tenha redução da imunidade, aumente o risco de lesão, ele pode ter prejuízos da sua performance, não consiga atender ao volume de treinamento. Ou seja, tem mais riscos do que benefícios promover uma restrição alimentar previamente à competição. Então, por isso que a diretriz se posiciona claramente, ó, se for necessário a modificação da composição corporal para justamente
à competição, à competição e à prática esportiva, isso tem que ocorrer fora desse ambiente competitivo, desse ambiente previamente à competição desse indivíduo. Então, a gente tem aqui o British Journal of Sports Medicine, que é onde foi publicada, né, uma das também diretrizes, e ele fala, olha, vamos colocar ênfase na saúde pessoal e no bem-estar, nos objetivos de desempenho e não apenas no peso. Definir metas de peso realistas e alguns questionamentos ele traz. É necessário a redução do peso? Existe alguma indicação de que a perda de peso vai melhorar o desempenho? Já manteve seu peso mesmo não estando em dieta? Como você se sente atualmente? Possui lesões? Que peso teria se não estivesse em dieta? Então, coloque menos foco na balança e mais nas mudanças de composição corporal, no estilo de vida e no controle do estresse e boas escolhas alimentares, compreendendo o progresso medindo as mudanças do nível de aptidão física e níveis de desempenho. Desempenho pessoal, tempo recorde, nível de fadiga no final de um treino, nível de energia ao final do dia, força, potência e o bem-estar geral. Por exemplo, avaliar a composição corporal na prática esportiva é importante, mas, como foi comentado nessa própria diretriz, o peso não é o fator único que vai determinar a performance. Então, eu preciso avaliar outras variáveis que estão associadas à performance. Nesse caso, ele dá alguns exemplos, como, por exemplo, o desempenho. Como eu posso medir isso na prática? Bom, se eu tenho um corredor, eu posso perguntar, olha, em 1 quilômetro, você faz em quanto tempo? Em 5 minutos, é o meu pace, beleza? Passou a sua intervenção, e aí, como que tá a sua corrida? Agora eu estou correndo 4 minutos e 50, 1 quilômetro. Bom, ele teve aumento da performance. Então, não precisei avaliar a composição corporal dele ou modificar a composição para que necessariamente tenha essa alteração. Dentro da prática do mundo que está relacionado com força muscular, por exemplo, a musculação, a gente pode avaliar a força. Olha, como que está seu treinamento? Bom, me fala dessa série de exercícios. Você consegue registrar o peso que você tem utilizado para fazer esses exercícios? Avalia agora e avalia daqui 30 dias. Se tiver diferença, aumento de capacidade de levantamento do peso, aumento da quantidade de séries, ou seja, aumento da resistência muscular, esse indivíduo aumentou a performance. Então, existem várias formas de avaliação dessa performance que não depende da composição corporal. E dessas recomendações, né, ele ainda pontua que essas mudanças no comportamento devem ser feitas aos poucos e somente se necessárias, e que essa abordagem para perda e manutenção do peso toma tempo e requer um suporte social e profissional. Então, aqui já chegando ao final, né, ele coloca sobre 7 aspectos de recomendações gerais. Aqui é um artigo mais atual de 2016, também uma diretriz, que ele fala, esteja atento aos sintomas do transtorno, tire o foco do peso, esteja atento em como você se comunica com os atletas sobre peso e performance, foque em formas de promover performance ao atleta que não envolva peso, mantenha um diálogo aberto com os atletas sobre a importância de uma boa nutrição e de se manter sem lesão para a performance atlética ótima, reconheça que a composição corporal e treinamento necessário para a saúde e performance não é igual para todos os atletas, e ao atender principalmente atletas adolescentes, esteja atento aos fatores de risco para o transtorno alimentar. Garanta que todos os envolvidos no treinamento, treinadores, familiares, patrocinadores, também tenham conhecimento sobre os fatores de risco para o transtorno no atleta e encorajar o atendimento especializado em saúde mental. Ok? Então, aqui eu ainda deixo para vocês, né, um material de leitura, caso vocês tenham interesse. Esse é um capítulo de livro que eu escrevi para o livro Nutrição Esportiva, Genética, Estratégias de Suplementação, falando sobre, principalmente, mindfulness e performance esportiva. Então, aqui é só um gráfico desse capítulo, mostrando como as intervenções baseadas em mindfulness, em atenção plena, estão associadas com o aumento da performance esportiva através desses 4 elementos. E deixo aqui a sugestão de leitura também do livro Comida, Corpo e Comportamento Humano. Eu pude escrever aqui, juntamente com a Fernanda, o capítulo Comportamento Alimentar na Prática Esportiva, e aqui vocês acham mais conteúdo teórico e referencial aí sobre isso. Ok? Bom, eu deixo aqui os meus contatos, fiquem à vontade para me procurar, caso tenham dúvidas, perguntas, ou elogios, ou críticas, fico à disposição. E para quem quiser conhecer mais sobre os cursos, pode apontar a câmera do celular aí, e fique à vontade para você saber mais e ter mais informações sobre os próximos cursos aí que estão por vir, ok?
Eu agradeço a atenção e fico aberto aí para perguntas e dúvidas. Obrigada, João, pela sua excelente palestra. E aqui, os nossos alunos colocaram algumas questões. Não sei se você consegue visualizar, João, aqui em comentários do lado direito. Uhum. Nos comentários, deixa eu ver aqui. Por onde começamos? Boa tarde. Uhum. Muitas Pessoal, vezes a harmonização. falando que a palestra foi maravilhosa, né? Em relação à pergunta, a gente vai ter aqui a professora Suelen está perguntando. O grande problema nas categorias que você citou é que realmente o atleta precisa atingir um peso específico. Sim. Então, trabalhar a nutrição comportamental nessa realidade e conduzir de uma forma prudente. Muito boa essa pergunta, Suelen, é uma das principais perguntas mesmo. A gente sabe já, isso já é sabido tanto pelo indivíduo quanto pela comunidade de profissionais da saúde que trabalham com um atleta em especial. A gente está falando do atleta amador, do atleta de elite. Atleta não é sinônimo de saúde. Então, a gente vai trabalhar com redução de danos. Então, por exemplo, nesse caso desse atleta taekwondo que eu atendia, né? Ele chegou para mim com 116 quilos, e ele queria lutar na categoria 70 quilos. Em 6 meses, ele queria bater esse peso, certo? Então, olha, vamos lá, vamos tentar manejar a alimentação para a gente conseguir ir reduzindo o peso aos poucos. Em 15 dias, ele não seguiu as orientações, ele já restringiu por conta própria e perdeu aí praticamente 18 quilos. Então, ele chegou próximo dos 90, manteve isso nos próximos 2, 3 meses e não conseguia baixar mais. Por quê? Porque desenvolveu compulsão alimentar. Na verdade, já tinha apresentado compulsão alimentar, mas não chegou a desenvolver o transtorno da compulsão alimentar, ele começou a desenvolver episódios espaçados de compulsão, e aí, então, é onde a gente identifica, avalia, e a gente vai trabalhar para esse indivíduo não evoluir no desenvolvimento do transtorno. Então, manejou a alimentação, o indivíduo estabilizou o peso, manejou a compulsão alimentar, e aí depois a gente foi tentando manejar a alimentação para a gente chegar mais próximo do peso desejado. Só que não teve jeito, ele teve que bater aí a categoria de peso dos 80, e foi onde ele conseguiu ter a prática esportiva dele, mas para chegar ali nos 84, 85, ele teve que restringir, ele teve que fazer jejum, ele teve que realmente passar por algumas questões desnecessárias, né, porque principalmente a gente tem um grande problema que ainda é a pesagem muito próxima da luta, e a gente tem uma categoria de peso tão estrita. Então, existe alguns esportes, né, que já estão afrouxando esses quesitos, e isso ajuda muito, porque o atleta, principalmente o atleta de elite, que vive disso, o amador, que muitas vezes recebe uma bolsa e vive disso, ele está disposto a qualquer coisa para conseguir isso, né? Vou dar um exemplo e colocar mais uma característica que a gente tem que levar em consideração, a característica social. Um aluno de supervisão, né, comentou de um atleta amador que recebe uma bolsa de R$900 e mora com a esposa e com 2 filhos. E ele precisa daquele dinheiro. Então, ele está disposto a qualquer coisa, e ele vai, muitas vezes, omitir o transtorno para você, para conseguir continuar competindo. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma com muito vínculo, com muito, muito próximo do nosso atleta, acolhendo, entendendo muito as necessidades dele, para que a gente possa entender como é possível manejar, né, a alimentação, e também trabalhar sempre, na medida do possível, com uma equipe multidisciplinar, né, tendo em vista que grande parte das alterações do transtorno alimentar são de cunho psiquiátrico e psicológico, né? Uhum. João, em relação a isso, eu tive uma experiência essa semana, que é bom, eu vou até comentar com você. Por favor. Um primo, né, ele é árbitro, e aí vai ter uma avaliação lá para ser árbitro, e eu nem sabia que era dessa forma, e isso, um corte que eles fazem lá por percentual de gordura.
Então, é assim, para você conseguir fazer, né, para você conseguir se federar, conseguir participar lá das competições, o homem precisa ter um percentual de gordura até 18%, a mulher até 19%, e se a mulher for participar de uma partida masculina, ela precisa ter uma composição corporal parecida com a do homem, ela segue os critérios do... Nossa! Quando ele mandou isso, eu falei, não, peraí, que eu não vou conseguir lidar com essa informação, né? Como é que uma mulher vai conseguir ter uma composição corporal igual ao homem, para ela conseguir apitar na partida de homem? Isso não é legal. Então, essa mulher, eu fico pensando até onde ela vai para conseguir essa composição, né? Porque é a forma que ela vai conseguir crescer naquela sua profissão, porque a gente sabe, se a gente for comparar futebol masculino com feminino, infelizmente, tem muita diferença ainda. Muita. Né? E aí eu fico pensando, o que essa mulher está fazendo para conseguir isso? Né? E ele falando, o que eu vou fazer para daqui para o fim do ano, eu estou com 28%, chegar a 18%. Eu falei, então, vai ser bem complicado, vai ser bem difícil, né? Sim. E aí eu fico pensando, como não trabalhar com uma restrição? Pois é. Fica muito de mão atada nesses momentos, né? Mas essa pontuação é muito importante, né? Porque a gente vai trabalhar no esporte, principalmente no atleta, né? A gente vai ter uma quantificação maior de macro, micro, a gente vai ter um time mais específico de alimentação, mas quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente entende que a gente não deixa de prescrever, só que a gente faz isso de uma outra forma. Então, a gente costuma usar o termo aconselhamento nutricional, que é construir junto com o paciente as suas necessidades, entender como a gente pode trabalhar juntos para atender melhor essas necessidades, ao invés de simplesmente determinar, né, você vai comer isso e ponto, acabou, né? Então, trabalhar em parceria e trabalhar com esse cuidado é um ponto, né, que tanto você ganha quanto o seu paciente ganha, porque vocês vão estar mais alinhados e menos suscetíveis ao desenvolvimento do transtorno mesmo. E aí a Noraia falou aqui, sobre o reganho de peso em atletas, vi uma reportagem falando sobre o ganho excessivo de peso, né, no futebol americano, quando eles estão aposentados. Como auxiliar essas pessoas para que não haja esse prejuízo na saúde, né? Muito bom essa pergunta, e tem um artigo bem recente falando exatamente sobre o reganho de peso em atletas, né, aposentados. E dentro desse artigo, ele coloca alguns pontos, como, por exemplo, ajudar esses indivíduos a restabelecer a sua conexão com a fome física e a saciedade. E por que isso é importante? Então, eu vou trazer de novo esse exemplo, né, do fisiculturismo. O indivíduo, ele passa por fases ali, para ele poder competir. Fases que ele está comendo muito, fases que ele está comendo menos. O que acontece? Ele não come mais de acordo com a fome. Comer de acordo com a fome é uma característica biológica de todo ser humano. Então, a gente come de acordo com a fome, a gente come de acordo com as outras características biológicas, mas a fome é a maior delas. Por a gente deixar de comer de acordo com a fome, ou seja, eu não estou com fome, mas eu tenho que comer, então eu já vou ignorando esse sinal da fome, deixando de sentir ele. Quando eu passo para a fase aposentado, esses indivíduos, eles perdem o parâmetro do quanto comer, porque eles têm uma redução muito drástica do gasto, só que a fome não necessariamente se ajusta de acordo com o gasto. Então, se eles continuarem comendo a mesma coisa, eles acabam tendo esse ganho de peso subsequente. Então, o manejo comportamental é excelente para que a gente possa conseguir reestruturar uma alimentação que seja mais adequada ao novo cenário desse indivíduo, o ambiente que ele está vivendo, e como criar outros recursos, né, além do que comer, quanto comer, que horas comer, criar outros recursos além desse para manejar a alimentação. Com certeza. Eu vejo isso na prática, João. Meu filho, ele é atleta, né? E aí ele, nesse período de pandemia, as coisas pararam, e aí a comida, eles não conseguem, né? Por mais que o gasto não é o mesmo, mas não tem sozinho esse ajuste, né, do consumo. Então, acho que é por isso que eles têm realmente esses ganhos de peso, e no nutricionista comportamental a gente pode tentar ajustar, né, esses sinais que eu sempre falo. Tá com fome, mas você ainda realmente tá com fome, né? Porque
estava acostumado a treinar o dia inteiro e jantar 2 pratos. Agora fica em casa o dia inteiro e vai jantar 2 pratos. Mas será que agora é necessário realmente 2 pratos? Né, para a gente buscar esses sinais internos para ver se eles se conectam um pouquinho com isso, né? Com certeza, com certeza. Lucas perguntou aqui também que acha que a qualidade do sono do atleta pode influenciar mais na performance do que a composição corporal. Exemplo, trabalhar primeiro na qualidade do sono do que mudança corporal. Isso, é um bom exemplo, Lucas. A sua pontuação é muito importante porque no mundo esportivo, muitas vezes, e eu falo por mim mesmo, assim, quando eu comecei a atender, eu achava que eu tinha que primeiro avaliar a composição corporal do indivíduo para saber o que ele podia ou não podia comer. Então, é uma associação muito forte com o peso. Você pode comer isso de acordo com o teu peso? Só que a gente não come de acordo com o nosso peso, a gente come de acordo com vários fatores sociais, culturais, preferências, disponibilidade, aspectos sociais, e assim por diante. Então, ignorar tudo isso, né, é um grande erro. Então, a composição corporal, ela tem que fazer parte de um conjunto de coisas a serem avaliadas. Então, se eu ignorar, por exemplo, o sono, nossa, lascou. Porque o sono, ele é determinante na composição corporal e nos aspectos relacionados ao apetite, né? Então, sim, concordo muito com o Lucas de que, dentro dos aspectos da composição corporal, avaliar a composição corporal, mas avaliar outros aspectos, como também o sono, é extremamente importante. E para finalizar, João, a Malu colocou, nutricionista esportivo pode trabalhar com atleta de esporte eletrônico? É uma excelente pergunta, né? Eu acho que o esporte eletrônico, ele pode ser trabalhado pelo nutricionista esportivo, mas é isso, a nutrição esportiva, apesar de ser um termo, né, único, nutricionista esportivo, para a gente trabalhar com o esporte, a gente precisa se especializar no esporte que a gente vai trabalhar mesmo, né? Aí tem a nutrição esportiva, para a gente entender as bases fisiológicas e assim por diante da prescrição, né, nutricional, mas sem conhecer o esporte especificamente, fica muito difícil para a gente trabalhar com ele. Então, a resposta é sim, desde que a gente conheça esse esporte eletrônico, a gente entenda como ele funciona, entenda as necessidades e as demandas dele. Uhum. Obrigada, João. Foi um prazer ter você aqui conosco. Gostaríamos também de agradecer aos nossos intérpretes por estarem participando junto a nós nesse evento. Lembrando que teremos nossa próxima palestra sobre frutos amazônicos, potencial nutricional e tecnológico, às 15h30, no horário do Acre, com a nutricionista doutora Dionísia. Então, os participantes não esqueçam de preencher o formulário do Google Forms, que ficará disponível por mais 20 minutos. Então, muito obrigado mesmo, João. Um prazer ter você aqui conosco. A porta da casa aqui da UFAC estará sempre aberta. Obrigado. E até a próxima. Um grande abraço a todos. Obrigado, Camila. Obrigado a todos.